apuros, eu acho que os nossos debatedores também vão falar com muita propriedade sobre isso. Então, boa noite aos debatedores, aos profissionais da MF Saturnino Pereira e aos demais participantes. Vivemos um momento mundialmente atípico, a pandemia do Covid-19, um problema de saúde pública mundial. Na educação, fora decretado o ensino remoto, desconsiderando que a qualidade da educação depende muito de fatores socioeconômicos. Vivemos em um país onde 31,1 milhões de brasileiros, 16% da população, não tem acesso à água fornecida por meio da rede geral de abastecimento. 74,2 milhões, 37% da população, vive em áreas sem coleta de esgoto. Outros 5,8 milhões não têm banheiro em casa. 11,6 milhões, 5,6% da população, vive em imóveis com mais de 3 moradores por dormitório. E 3,5 milhões de pessoas vivem com até R$ 145 por mês. Esses são dados levantados pelo portal G1, a partir da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, PNAD 2018, da Síntese de Indicadores Sociais, CIS 2018, do IBGE. É nesse contexto que hoje viveremos mais um momento importante para a nossa escola, o debate, o ensino remoto e suas implicações. Nossa mesa virtual é formada pela doutora e pós-doutoranda em Educação, Ruth Reis, que é diretora também da MF Saturnino Pereira, a professora mestra e doutoranda Eliane Pinheiro, ela é da área da Psicologia da Educação, Marcelo Lopes, professor Marcelo Lopes, especialista em Educação e Cinema, e o pós-doutor Alexandro Santos, pós-doutor em Políticas Públicas. A gente queria pedir para que cada uma dessas pessoas se apresentasse e fizesse uma fala de saudação de, no máximo, até 2 minutos, para a gente depois passar para as falas de fato, né, as falas completas. Pode começar pela Ruth. Microfone, Ruth. Bom, boa noite a todas, a todos e a todes. É bom revê-los, né, mesmo que virtualmente. Quero saudar as meninas que estão na coordenação desse evento, que foi uma proposta iniciada pela Elis, e depois a Débora abraçou, né, a proposta, e nós entendemos da necessidade e da importância dela. Saudar os professores que estão aí, né, na luta diária, nesse teletrabalho que às vezes angustiante, nós sabemos, e o convidado, né, que vai dialogar aqui com a gente, ele deveria estar se apresentando inicialmente, que é o Alessandro Santos. É prazer em recebê-lo e que você nós temos certeza que você vai contribuir muito com a nossa reflexão aqui, desse cotidiano que está no espaço da escola, mas também hoje está, em grande parte, nas casas de cada um, tá bom? Então, que tenhamos boas reflexões nessa noite. Eu só queria uma pergunta, tem um tempo, é daqueles que, quando o tempo acaba, cai? Como que é isso? Eu não sei. O tempo da reunião aqui, a gente está prevendo, Ruth, 10 minutos de fala para cada convidado, e depois abre para as perguntas. Inicialmente, a gente entende que deve acabar acho que até 8h45 a gente está encerrando. Ah, tá, porque a minha dúvida é porque tem alguns sistemas que, quando dá 1 hora de reunião, cai, não é isso? Não, mas esse não cai. Não. Então tá bom. Não encerra. Tá, obrigada. Imagina.
Alexandro Santos, quer falar? Oi, boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui, porque dialogar com a rede, com os educadores e educadoras que atuam nas nossas escolas é sempre um momento de aprendizagem e de diálogo, né? Quero dizer, a única coisa que eu acrescentaria na minha apresentação é que muito do que eu penso hoje e das coisas que eu realizo hoje tem a ver com ter vivido essa rede municipal em diferentes espaços, na sala de aula, na coordenação pedagógica, na formação de professores, na supervisão, e isso significa, eu estou querendo dizer com isso que essa rede me formou, e continua me formando nas interações que eu faço com os educadores e educadoras. Então é um enorme prazer estar aqui, e espero que a gente tenha uma noite de diálogo, espero que seja menos eu falando objetivamente, mas a gente trocando muito. Obrigada. Eliane Pinheiro? Gente, boa noite a todos, a todas e a todes, como lembra a Ruth na linguagem inclusiva. Eu quero dizer da minha alegria em pertencer, eu quero usar a palavra pertencer, a uma escola que não trai o princípio da gestão democrática. E eu não digo isso só por terem, as coordenadoras pedagógicas terem criado esse espaço para a nossa discussão, que eu espero que seja inspiração para outras escolas fazerem, mas principalmente da forma como a gente vem construindo mesmo o nosso PPP, a nossa forma de atuar na escola, né? Eu tenho a alegria de participar de uma escola em que, ainda que a gente tenha contradições e discordâncias, a gente sempre tem essa escuta respeitosa, né? E como diz o Paulo Freire, parafraseando Paulo Freire, é uma escola que não separa seriedade de amorosidade. Então, eu quero iniciar a minha fala agradecendo a oportunidade de estar com vocês e da gente poder fazer esse bate-papo agora à noite. É isso. Obrigada, Eliane. Professor Marcelo? Boa noite a todos e a todas. Eu também parabenizo o evento aí pela organização das coordenadoras. Eu acho importantíssimo debater isso, mesmo porque é uma questão que eu acho que ela está afligindo todos, né? Todos, professores, equipe gestora, funcionários e principalmente as famílias. Então, agradeço o convite de participar e contribuir. Embora eu acho que haverá mais convergência nas ideias aqui do que divergência, porque boa parte dos problemas nós estamos vivendo na pele, né, nessa situação toda. Obrigado. Então, nós daremos início agora às falas de cada debatedor. A gente, como o Marcelo falou, as ideias vão mais convergir, mas chamamos de debate. Então, a dinâmica será da seguinte maneira: cada debatedor terá 10 minutos para sua fala. Então, né, Ruth, começando pelo Alexandro, aí depois a gente vai para Ruth Reis, Eliane Pinheiro, Marcelo Lopes. Enquanto os debatedores falam, o chat está aberto para que vocês coloquem as perguntas, as contribuições. Se for uma pergunta direta, por favor, coloquem o nome do debatedor. Caso contrário, a coordenadora Débora vai mediar isso ao final de todas as falas. Lembrando que a nossa reunião já está sendo gravada e depois, assim que acabar a reunião, ela será disponibilizada no canal do YouTube da nossa escola. Desta maneira, então, Alexandro, é com você. Para mim também é uma grande alegria ouvi-lo, eu que já participei de alguns cursos seus. Um grande abraço. Muito obrigado, Elise. Eu vou pedir para você ou para a Débora me avisarem quando faltar 2 minutos, porque eu posso não ser disciplinado aqui no tempo, tá? E para eu não me estender mais do que eu devo, eu vou usar uma apresentação só para me guiar, tá bom? Vou compartilhar aqui na tela, e aí a gente vai conversar com base nela, tá bom? Eu queria começar dizendo que o que a gente está vivendo nesse cenário de pandemia aparenta ser um dilema bastante cruel para nós educadores e educadoras.
Porque, ao mesmo tempo que nós temos certeza que, para garantir o direito à vida e proteger a saúde dos nossos educandos, não havia outra coisa a ser feita, senão impor o afastamento das atividades escolares, nós também sabemos que, do ponto de vista estritamente pedagógico, não existe nada mais danoso para os nossos educandos do que estar longe da escola. Então, é um dilema, porque opõe aqui para a gente duas situações incontornáveis. Nós não queremos comprometer nem a vida, nem a saúde dos nossos educandos, também não queremos comprometer a nossa vida e a nossa saúde. Então, o afastamento das atividades escolares se torna algo obrigatório nessa conjuntura de pandemia. De outro lado, pelos dados mesmo que vocês trouxeram no início dessa conversa, a gente também sabe que estar em casa, longe da escola, também provoca danos irreparáveis para os educandos, porque os afasta não só daquilo que é a função social precípua da escola, que é a formação, a democratização do conhecimento, mas também fragiliza sua proteção, porque a escola, nesta sociedade em particular, com esse padrão de desigualdade, a escola, para além de ser um espaço de democratização do conhecimento, a escola também é um espaço de proteção social. Para uma parcela das nossas crianças, adolescentes e jovens, estar em casa é mais precário, é mais difícil, é mais complicado do que estar na escola. Então, é um dilema que a gente tem, só que eu queria pontuar que esse é o dilema que se apresenta na primeira vista, né? Quando a gente olha para a superfície dessa realidade. Eu estou querendo provocar aqui uma reflexão que vai no sentido de entender que esse dilema, na verdade, na minha leitura, ele é um dilema doloroso, complexo, mas é um dilema que é sintoma de outras coisas um pouco mais profundas, né? Quando a gente opta por uma solução de ensino remoto, já assumindo que ela é uma solução precária, que ela é uma situação temporária, pontual, a gente faz isso no Brasil numa conjuntura histórica que é de estrangulamento e precarização da educação pública. O que eu estou querendo dizer aqui é que, em outros lugares do mundo, a gente pode ter uma realidade diferente. A gente pode ter uma realidade na qual a conjuntura não seja essa, de estrangulamento e de precarização da educação pública. Há países no mundo com sistemas educacionais públicos muito consolidados, muito fortes, com um funcionamento ajustado às demandas daquela sociedade, e quando eles precisaram optar por um sistema de ensino remoto, essa conjuntura de consolidação, de estabilidade da educação pública, permitiu que a experiência de ensino remoto não fosse tão danosa para os estudantes. Então, eu estou querendo deslocar o nosso olhar para entender, junto comigo, se vocês concordarem, que o ensino remoto é só a superfície de um problema, que poderia nem ser tão grave se, por baixo dessa superfície, nós tivéssemos outras camadas já resolvidas. Se nós já tivéssemos, no cenário pré-pandemia, um sistema educacional justo, equitativo, consolidado, democrático, que estivesse entregando o direito à educação na sua plenitude, a emergência do ensino remoto não teria um impacto tão avassalador como está tendo agora na realidade brasileira. Eu preciso lembrar aqui, eu acho que todos vocês já sabem disso, que a educação escolar pública brasileira tem uma história de precarização, tem uma história de atravessamento de desigualdades e de um investimento público que ele sempre precisa ser disputado ao máximo, porque se a gente pisca os olhos, esse investimento público se retira da educação brasileira. E preciso lembrar que nós aprovamos um Plano Nacional de Educação extremamente ousado em 2014, com promessas muito importantes para a educação brasileira, como, por exemplo, o investimento de 7% do PIB, depois 10% do PIB em educação, mas desde 2015, com impeachment /golpe, você escolhe a palavra que
que lhe atenda, mas desde 2015, o Plano Nacional de Educação simplesmente foi rasgado e jogado no lixo. Não se implementou o Plano Nacional de Educação, que tinha soluções que, nesse momento de ensino remoto e de precarização da oferta educativa, poderia nos colocar numa situação um pouco menos dramática. E eu quero dizer que esse estrangulamento e essa precarização da educação pública está correlacionada, está ancorada numa estrutura social que é desigual, e não é desigual por acidente. A estrutura social brasileira é desigual porque a matriz dessa sociedade é uma matriz excludente, é uma matriz colonial. O Estado brasileiro, ele se organizou sobre uma matriz de exclusão, sobre uma matriz de desigualdade. O François Dubé escreveu um livro, que ainda não tem tradução no Brasil, mas é um livro importante da escrita dele, que ele vai dizer, o nome do livro em espanhol já tem, e se chama Por que preferimos a desigualdade, apesar de dizermos o contrário? Então, é por causa de uma matriz social excludente, de uma estrutura social desigual, que nós estrangulamos a escola pública, porque a escola pública vai contra, a escola pública de qualidade, óbvio, vai contra uma matriz excludente, ela desorganiza uma matriz excludente desigual. Então, para essa estrutura se manter e se reproduzir, ela precisa estrangular a educação pública. E, ao fazer isso, a gente coloca os nossos sistemas educacionais sempre andando na corda bamba, na beira do abismo, e qualquer vento torna o sistema educacional absolutamente disfuncional. Imagine uma pandemia. E essa estrutura social desigual, essa matriz excludente, ela está dentro de um modelo hegemônico de civilização que a modernidade produziu, que é a sociedade de classes combinada a uma democracia liberal. E aqui, gente, assim, não estou falando nada mais do que o óbvio, né? Não dá para a gente olhar para os fenômenos sociais só a partir da sua aparência, é preciso a gente olhar para as causas que explicam as aparências que a gente está vendo na sociedade. Então, tem uma relação direta entre o que nós estamos vivendo nesse ensino remoto precarizado e o modelo social de sociedade de classes e democracia liberal. Não quero dizer com isso que uma sociedade de classes precise ser tão obscenamente desigual como a brasileira. Existem países também organizados em sociedade de classe, também com democracia liberal, que entregam mais igualdade nas suas sociedades. Mas o Brasil não fez isso. O Brasil passou do seu regime colonial para o seu regime independente, mas manteve a matriz colonial escravocrata que vigia antes, né? Então, essa crise social e sanitária gerada pela pandemia, ela não é vivida do mesmo modo pelos diferentes grupos sociais. Os dados que vocês trouxeram aqui no começo mostram isso. Viver a pandemia numa casa com saneamento básico é uma coisa, sem saneamento básico é outra. Viver a pandemia tendo acesso a recurso para se alimentar dignamente é uma coisa, não tendo é outra coisa. Viver a pandemia sendo preto é uma coisa, sendo branco é outra coisa. Porque se eu sou preto e ando de máscara na rua à noite, a polícia pode me matar porque eu sou suspeito habitual. Então, a crise social e sanitária gerada pela pandemia, ela é vivida de modo desigual, e essas desigualdades que eram pré-pandemia, elas se tornam mais acirradas. Mas, além disso, o Brasil está vivendo uma crise social, uma crise sanitária e uma crise institucional, né? Nós temos a nossa classe política corroendo os pilares da democracia à luz do dia, né? Expondo as instituições a um tipo de sucateamento à luz do dia, isso desde a presidência da República, passando pelo Congresso Nacional, a gente tem uma crise dessa democracia, inclusive com a negação explícita de uma promessa básica de qualquer democracia. Qualquer democracia promete igualdade, e nós temos hoje um presidente da República, um conjunto de ministros que dizem explicitamente que igualdade não é um objetivo da nação brasileira. Então, nós temos, além da crise social e sanitária, já são meus 2 minutos, Débora, é isso?
Mais 2 minutos, Perdão. Alexandre. Então, vou acelerar aqui. Além disso, nós vivemos e vamos continuar a viver uma profunda recessão econômica que não tem só a ver com a pandemia, tem a ver com o modelo de Estado brasileiro que, a partir de 2015, optou por um modelo de austeridade fiscal, como os economistas gostam de dizer, e eu tenho dito, junto com outras pessoas que são mais sabidas do que eu, que essa austeridade, na verdade, é um austericídio, porque ela não é uma austeridade com vistas ao desenvolvimento do país. Ela é uma austeridade que restringe os investimentos nas políticas sociais, mas continua investindo, dando dinheiro público no pagamento dos juros da dívida, no financiamento dos bancos. Então, que austeridade a gente está falando? A gente corta investimento de quem e para quem, né? Então, a gente tem essa combinação de uma crise sanitária e social, uma crise política e uma recessão econômica, que tem impacto direto nos orçamentos de educação. É aqui que eu quero chegar. A crise econômica que a gente vive, se já é difícil fazer educação com o montante de orçamento que nós temos hoje, imagine com a restrição que a gente vai viver. O Estado de São Paulo está com uma queda de arrecadação de ICMS da ordem de 20%, e é o principal imposto que financia o Fundeb. Então, a gente tem problemas de sempre, novas questões sendo trazidas por esse cenário de pandemia, e os problemas de sempre, a gente não pode atribuir a esse cenário de pandemia, a gente tem que fazer uma análise mais radical e pensar quais são eles e como é que a gente chegou aqui. Não vou explorar, mas eu vou deixar o slide aí dos problemas de sempre, depois a gente pode conversar. As novas questões eu queria pelo menos nomear, tem uma questão que a Ruth trouxe aqui no começo, né? As escolas brasileiras vão lidar com uma questão nova, que é a radicalidade da questão sanitária e de saúde para os ambientes escolares. Eu não estou muito crente de que nós seremos capazes de criar o grau de segurança sanitária necessário para a gente realizar o retorno seguro às aulas em curto espaço de tempo. A gente vai ter que lidar com o acolhimento dos educandos e de suas famílias, que estão vivendo um momento doloroso de insegurança, de medo, e os profissionais também. A gente vai ter que lidar com o uso ideológico da pandemia, que tem sido mobilizado para enfiar goela abaixo soluções de precarização da oferta educativa. Eu não sei se esse modelo semipresencial vai desaparecer quando a pandemia desaparecer. A gente vai precisar disputar isso para saber o futuro da educação brasileira. E eu queria terminar dizendo assim, que eu acho que a gente precisa pensar quais são as formas que a gente tem para disputar esse futuro. O futuro não está dado, mas se a gente não pensar de que jeito que a gente disputa o futuro com os canalhas, talvez a gente perca a batalha desse horizonte da história. E eu coloquei alguns verbos que a gente pode explorar depois, mas eles todos têm que se combinar. É preciso resistir, mas também é preciso estudar para resistir direito, é preciso conectar as pessoas, os movimentos, os territórios, é preciso ter potência criativa, não basta ficar fazendo a crítica do presente sem projetar e criar soluções de futuro no nosso espaço possível de criação. É radical que a gente territorialize o nosso fazer, que as escolas estejam absolutamente linkadas com seus territórios, que tenham apreço, carinho, conexão com as suas comunidades, e é preciso que a gente se organize, porque sem organização os canalhas vão vencer. Eles são muito organizados. E a gente precisa fazer isso coletivamente, criticamente e esperançosamente. Depois a gente pode falar sobre o que eu quero dizer com isso, tá bom? Desculpem aí se eu extrapolei o tempo, mas tentei comunicar aqui o básico do que eu queria trazer, tá bom? Obrigado. Muito obrigada mais uma vez, Alexandro. Na sequência, então, nossa parceira do dia a dia do chão da escola, Eliane Pinheiro. É sempre bom, viu, Alex, né? Eu ouviria mais um pouquinho, Alex. Bom, eu acho que quando a gente fala, quando a gente traz para discussão essa questão do ensino remoto, eu acho que a gente pode se debruçar sobre 4 aspectos que eu considero bastante importantes, né?
Os dois primeiros, eles dizem respeito à questão do ensino-aprendizagem, né, e os dois últimos, eles falam mais especificamente sobre as questões do mundo do trabalho mesmo, da profissionalização mesmo docente. Então, a primeira problematização que eu quero fazer, que eu acho que é o que a gente tem que fazer enquanto educador agora, que é pensar criticamente a nossa realidade, porque além da gente estar lutando contra todas as dificuldades que estão diretamente ligadas à crise sanitária que nós estamos atravessando, a gente ainda tem que lutar contra a falsificação da verdade, contra essas ideologias que estão sendo impostas, ideologias perversas, que se a gente não ficar atento, parece que não existe outra opção, que as coisas só poderiam ser assim, não poderiam ser de outra forma, né? Quando eu falo da questão da gestão democrática, a gente sempre pensa, né, tende a pensar, pelo menos, na gestão sempre da nossa unidade escolar, né? E aí, eu, por exemplo, como eu abri a minha fala na hora da apresentação, eu tenho a alegria de trabalhar numa escola em que a gente consegue dialogar essa questão. Mas se a gente for pensar na gestão democrática como lei, né, em que as secretarias têm que seguir essa lei, o Ministério da Educação, né, tem que seguir essa lei, a gente começa já problematizando logo de cara que tem uma coisa muito errada aí. É que, em nome da emergência, nós, coordenadores pedagógicos, professores, professoras, estudantes, famílias, diretores, nós não fomos consultados, né? E aí é engraçado a gente pensar, será que a gente não foi consultado porque não deu tempo, porque foi muito rápido? E aí eu queria falar sobre uma questão que parece que é teoria da conspiração, só que não é, que é a questão da privatização. Inclusive, até aprendi um termo novo essa semana numa das minhas leituras, eu não sei se anotei em algum lugar, são os empreendedores políticos. Talvez o Alex, que estude sobre política pública, ele seja mais familiarizado com esse termo, mas eu achei incrível pensar o quanto esses movimentos eles estão organizados há pelo menos 30 anos. Né? E como é que funciona isso? Para a gente ter clareza de que não se trata de uma teoria da conspiração. São movimentos em que estão articulados de tal forma que eles agem não só nas reformas que são incrementadas, comendo pelas beiradinhas, né, como foi no caso da educação brasileira, vai pela cozinha, né, terceiriza a merenda, aí terceiriza a limpeza da escola, aí terceiriza o uniforme não, desculpa, o transporte escolar, o uniforme tem que ser, né, a gente ainda não aprendeu, e nem nos interessa costurar para as nossas crianças. Então, a gente vai percebendo também que tem uma outra forma de que essas privatizações se impõem, que é a privatização por desastre. E como que acontece a privatização por desastre? Quando há um terremoto, furacão, incêndio, e agora, caindo como uma luva, as pandemias, esses grupos que já estão organizados, eles aproveitam essas situações. A gente viu isso acontecer no Chile, na Guatemala, na América Latina, tem vários exemplos. Eu até queria indicar para a gente ler, numa outra ocasião, o texto da Marina Avelar, Educação e Covid-19, cenário para o avanço da privatização, campanha nacional pelo direito da educação, em que ela vai fazendo a denúncia, por exemplo, que essa questão do mercado educacional, que nós precisamos ficar bem atentos, ela diz que entre 2013 e 2017, a educação é o setor que mais tem startups no Brasil, que tem maior investimento do grupo de bancários, dos institutos, de movimentos. É importante a gente dar nome para esses movimentos, porque quando a gente vai ouvir esses especialistas de educação que estão na mídia, a gente sempre ouve uma fala que parece muito com a nossa fala. Né? São movimentos que defendem, por exemplo, a pauta da negritude, das questões de gênero, eles falam contra a homofobia, então parece que são movimentos que estão muito alinhados com a gente, mas é preciso a gente ir além das aparências, a gente perder a ingenuidade do que há por trás desses movimentos, né? Então, quero nomear alguns desses movimentos, por exemplo, a Fundação Lehman. Quando a gente entra no site da Fundação Lehman, é maravilhoso. Eles dizem lá, por exemplo, que entendem que há uma exclusão muito grande do número de estudantes com acesso à internet, que eles não cobram absolutamente nada para estar dando essas orientações para o Conselho Nacional de Educação, né, para outras instâncias públicas. Entretanto, esses grupos, eles promovem alguns produtos.
Então, ainda que indiretamente, eles estão a favor de um projeto que não é o nosso projeto de educação, porque a gente não entende que educação é mercadoria. Então, eu queria citar, por exemplo, o Instituto Unibanco, Itaú Social, o Instituto Natura, o Instituto Ayrton Senna, o Movimento Todos pela Educação, a Fundação Lehman. Só para lembrar que não há muito tempo, agora em 2017, a gente teve uma tentativa de implementar apesar, a gente tem clareza de que o ensino remoto é uma coisa, educação à distância é outra, mas são coisas que se dialogam, né? E agora pode ser uma oportunidade para aumentar a oferta de ensino de educação à distância pós-pandemia. E agora, em 2017, há 3 anos atrás, foi apresentada uma medida provisória para mudar a LDB com oferta de EAD para educação básica. Então, a gente não está nem falando de EAD para o ensino médio, por exemplo. Então, a gente precisa estar muito, muito atento com relação a isso, porque não é teoria da conspiração. Para quem tiver interesse, eu pequei de não trazer o nome de um livro específico, mas tem um livro, se vocês colocarem lá no Google, né? A questão da privatização da educação e colocar a Unesco. Tem um livro de um autor que ele fala quais são os limites e as possibilidades da educação, da privatização da educação, em que ele fala abertamente sobre as vantagens de se privatizar a educação. Ele se propõe a fazer uma leitura neutra, né? Balanceando o que tem de vantajoso e de desvantajoso, mas quando a gente vai ler a análise que esse autor faz, ele vai citando vários países do mundo, ele vai dizendo do quanto é vantajoso, por exemplo, de privatizar a administração das escolas, né? Por que não colocar um bom contador, né, para administrar as escolas, perdendo de vista toda a questão pedagógica, toda a questão da gestão democrática, né, que ferem totalmente os nossos princípios ético-políticos, porque a gente não pode falar que os nossos princípios eles não sejam regidos por uma ética, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, gente. Eli, 2 minutos, parece coincidência, mas são 2 minutinhos. Uma outra coisa também que eu queria falar é com relação à concepção de educação que esses grupos querem nos apresentar. Com essa visão de que parece que nós, educadores, somos resistentes à tecnologia. E, na verdade, nós não somos resistentes à tecnologia, nós somos resistentes a essa concepção de que nós, professores, nós somos só uma pecinha para usar a tecnologia, com esses planos de trabalho que já vem pronto, com currículos que já vem pronto e que não problematizam, por exemplo, a realidade. Em algum momento, a gente se perdeu de achar que nós não concordamos com o ensino tradicional bancário. E aí a gente começou a achar que uma educação significativa é a educação que entretém, que diverte os estudantes, em qual sentido? Né? Que na nossa escola a gente tem discutido isso sobre uma aprendizagem significativa, uma escola alegre, e não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero dizer, por exemplo, dessas tentativas de substituir, por exemplo, um professor por um ator mirim que vai dar o conteúdo de forma divertida. E depois que os estudantes veem esse conteúdo de forma divertida, eles vão para um game sobre conteúdo. Percebe? A gente está esvaziando totalmente o sentido de educar, que é a problematização da realidade. Nós achamos importante, sim, o ensino de conteúdo. Nós entendemos que existem formas e formas de ensinar conteúdo, mas sem a problematização da realidade, a gente perde todo o nosso sentido social. Então, eu acho que as primeiras coisas que eu gostaria de falar é isso. A gente pode falar da questão da exclusão, da dialética, exclusão e inclusão, porque só existe inclusão porque existe exclusão. Mas eu acho que os principais pontos que eu quero falar hoje, problematizar, para a gente pensar em como a gente vai se organizar politicamente para além da nossa escola, mas pensando em movimentos nacionais ou nos nossos sindicatos, é pensar nas questões de trabalho e quais são as concepções de educação que regem a nossa prática. Eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Eli. Agora, para falar conosco, outro grande parceiro da escola, professor Marcelo Lopes. Opa, entrei aqui. Bom, eu também ficaria mais tempo aqui ouvindo o Alex, aprendi muito com ele aqui, com ele falando, e
falar depois deles é barra pesada, porque eles deram conta de muita coisa estrutural que eu achei interessantíssimo. E talvez a minha fala vai se guiar mais por uma questão mais localizada. Mas eu achei extremamente interessante que o Alex levantou desses pontos mais estruturais, e ele também na questão das privatizações. Então, seja interessante apenas complementar aquilo que o Alex disse. A Revolução Francesa, com todo o seu ideário burguês, enfim, de igualdade, fraternidade, priorizou a educação. Só era possível ser cidadão, pós-Revolução Francesa, pós-século XVIII, se o cidadão tivesse educação. Então, essa revolução burguesa, liberal, que foi a francesa, a educação foi priorizada. E aí, é sempre interessante a gente fazer esse resgate histórico. No Brasil, na proclamação da nossa República, na passagem do Império para a República cometeu muitas coisas, uma República liberal, oligárquica, mas, no entanto, as permanências históricas, elas aconteceram. Então, a educação não foi prioridade ali, na virada do 19 para o 20. A educação foi justamente algo que demarcava o prestígio de uma classe, de grupo de pessoas em relação às outras que não tinham educação. Isso é uma permanência histórica, e aí eu retomo aqui o que o Alex falou, que é colonial. E quando a gente se depara nessa situação de pandemia, e aí nós estamos na maior rede do Brasil, na maior rede de educação. Nós estamos na 4ª cidade mais importante do planeta, a maior cidade da América Latina. E aí eu quero pautar minha fala com um pouco de frustração em relação ao que poderia estar sendo feito pela rede e não está. Mas, enfim, e aí eu quero falar alguns pontos aqui, deixa eu só me guiar aqui pelo que eu anotei. Bom, eu queria dizer que essa situação em que a gente se encontra de pandemia, o tema do debate hoje seria as implicações do ensino remoto. Então, eu fiquei pensando aqui que essa situação de pandemia possibilitou que a gente pudesse discutir questões sobre a abissal e gigantesca desigualdade regional, social, tecnológica, econômica que marca o Brasil, que marca a cidade de São Paulo, né? Enfim, essa situação permitiu que a gente começasse a pensar, não que isso não acontecesse antes, mas me parece que essa situação toda, esse contexto de pandemia, ela tem possibilitado a gente olhar de maneira mais aguda essa desigualdade que ela foi escancarada. Ela estava lá, nós suspeitávamos dela, e nós chegamos à clareza das coisas, de que 85% das pessoas só têm acesso à internet pelo celular, na classe D e E, apenas 42% das casas do Brasil têm computador. Alguns dados que a própria Elisa abriu reunião falando. Então, quer dizer, é desesperador, né? Nós não conseguimos resolver questões muito básicas de rede de esgoto, saneamento, abastecimento de água potável, e aí a gente se vê numa situação em que as nossas crianças, a gente não consegue alcançá-las. Numa sala de 30 alunos, apenas 4, 5 alunos entram nos portais, entram na plataforma, realizam as tarefas, e aí coloca para a gente uma situação que é uma permanência histórica. Enfim, essa pandemia está colocando a possibilidade da gente discutir, talvez de maneira mais aprofundada e talvez de maneira mais séria, o abismo, a distância, a discrepância que rege, que domina historicamente o nosso país e a cidade de São Paulo. O mapa da desigualdade de São Paulo, eu tive oportunidade de dar uma olhada nele. Eu vi que a Ruth participou de uma fala do Ocupa São Paulo, que foi interessante o debate que eles fizeram sobre segurança alimentar, também falaram sobre infância. E nesse mapa da desigualdade de São Paulo, a maioria dos apontamentos dos indicadores sociais, a maioria dos indicadores, desde feminicídio, mortes por acidente de carro, vias, ruas arborizadas, enfim, vários indicadores. A maioria dos apontamentos negativos, eles estão nas franjas da capital, estão nas bordas, estão lá na fronteira, ou seja, nas periferias. Então, é importante que a gente também faça esse debate local. Nós estamos num território, na MF Saturnino Pereira,
assim como a maioria dos colegas, professores que estão aqui assistindo, que estão convidados também, que também trabalham na periferia, nós sabemos o que é isso. Nós estamos na franja, nós estamos na fronteira, nós estamos nas bordas. Ou seja, a precariedade que o Alex já falou e que a Eliane também reforçou, essa precariedade, ela, na educação e no tipo de serviço que é prestado, a gente vive isso na pele, a gente observa isso, os alunos que a gente atende, a gente é visível, a gente lida com isso, a gente é testemunha ocular disso tudo. E aí, a gente está discutindo educação remota. Educação remota, dentro desse contexto, evidentemente que seria mais uma precariedade. E ainda existem uma certa insistência daqueles que querem comparar com EAD. Educação remota não é EAD. Educação à distância, ela teve o seu protagonismo numa situação de crise, para atender pessoas que não estavam na escola na idade certa, enfim, e não haviam como frequentar mais a escola, mas tem pressupostos para essa educação à distância. Você tem uma estrutura para atendimento. Tem acompanhamento de tutores, em horários estendidos, tem recursos e atividades midiáticas que são próprias para o EAD. Então, a educação remota está muito distante disso, mas muito distante mesmo. Mesmo porque a educação à distância requer autonomia do estudante. E nós, como professores, educadores, nós sabemos que é exatamente dentro da escola que as crianças vão desenvolver autonomia. E nós somos a parte desse processo na formação dessa autonomia deles. Parceiro, mais 2 minutinhos, parceiro. Uau, beleza. Então, a única coisa que é comum entre educação à distância e educação remota é a mediação da tecnologia. É a única coisa, e ponto final. Então, partindo um pouco adiante para finalizar, então, dentro desse contexto de educação remota, de São Paulo, de periferia, eu estou aqui, talvez, para chamar atenção, para a gente desmistificar e para a gente sair um pouco dessa ilusão e não romantizar essas tecnologias nessa circunstância que nós estamos. Eu tenho lá minhas dúvidas se, após a pandemia, quando nós voltarmos na aula presencial, se a gente vai conseguir continuar e permanecer com os bons trabalhos, com todo esse empenho que os meus colegas têm feito nas atividades com os alunos. E eu tenho visto cada coisa muito bacana, sabe? Os professores e professoras estão se desdobrando, principalmente as professoras, que são mulheres, mães, e estão em casa, e estar em casa não é a mesma coisa que estar na escola, porque tem que fazer as tarefas domésticas, os filhos estão lá. Então, é uma situação que não tem sido fácil para ninguém. Não tem sido fácil para as professoras, nem para a equipe gestora, que estão trabalhando muito, nem para os funcionários que têm que estar na escola, que não foram dispensados, e também nem para as famílias. E aí eu quero chamar a atenção das mães que são as mães solo, que criam seus filhos sozinhas. A figura masculina evapora, né? A figura do homem está distante. A maioria são mães que cuidam dos seus filhos, os filhos têm que esperar as mães chegar com o celular para poder acessar a plataforma da periferia. E se a gente racializar a discussão, aí a coisa ela fica mais complicada ainda. Ser mulher, preta, periférica e mãe solteira, nessa situação de pandemia, para dar conta das atividades e dessa situação toda, não é fácil. Então, cada um, dentro do nível de dificuldade, cada um está com o seu nível de dificuldade nessa difícil tarefa de adaptação nesse processo. E aí, é um choque de realidade, né? Acesso à internet, banda larga, equipamento como computador, PC com câmera e etc., todo esse aparato, isso não é a realidade da maioria dos nossos alunos, que a gente atende. Não é. Não é. E aí, isso se torna mais complicado ainda. Então, quais são as implicações que eu penso no ensino remoto? Não são as melhores. E aí, eu finalizo dizendo o seguinte, já se passaram 3 meses dessa pandemia, e nós estamos em quarentena, e eu não vi nenhum plano, nada que foi realizado de contingência, nenhum plano de contingência por parte da ICME. A ICME, a secretaria, enfim, as autoridades tiveram dificuldade de entregar o material do Trilhas nas casas das pessoas, ou seja, enfrentou problemas logísticos, tá certo? A questão da segurança alimentar, o cartão alimentação, a merenda que não está para todos os alunos. Ou seja,
Evidentemente que existem uma série de outros fatores que estão aí colocados, que para algumas famílias vêm, de repente, antes da própria educação, e que não foram resolvidas pela rede, pela secretaria, pela prefeitura, né? Então, eu confesso para vocês que eu esperava mais da maior rede municipal de educação do Brasil, eu esperava muito mais. E eu também esperava mais do sindicato ao qual eu sou filiado. Sindicato esse que tem se preocupado em dizer para os seus filiados, bom, é um sindicato de categoria, né? Mas como eu estou dentro e estou fora ao mesmo tempo, eu faço a crítica. Eu também não vejo o sindicato como uma entidade que possa fazer aqui um plano, discutir quais são as alternativas, quais são as possibilidades para a gente poder atender essas crianças, depois que acabar a pandemia, num plano em que elas não sejam prejudicadas. Eu não vejo isso. Então, agora eu finalizo mesmo. Eu acho que nós não podemos adoecer. Ninguém. Nem gestão, nem professores, nem funcionários, nem as famílias. A gente não pode adoecer por isso. Não podemos enlouquecer. E também não podemos ter aquela coisa que é cristã, que é a culpa. Não podemos nos sentir culpados por essa situação. Eu tenho visto, sou testemunha de que nós temos feito muita coisa para alcançar os alunos. Tem sido pífio a participação e nós sabemos o porquê. Pouquíssimos alunos têm acessado, né? Mas é digno de aplauso todo o esforço desses profissionais e de todo mundo que está passando por todos esses problemas. Gente, desculpa, é isso. Agradecemos o Marcelo, nosso parceiro, e agora conosco, na fala de 10 minutos, a nossa líder, a líder da gestão democrática do Saturnino Pereira, professora Ruth Reis. Bom, gente, eu acho que as pessoas que me antecederam, o Alexandre, a Eli, o Marcelo, foram muito precisos e trouxeram uma série de questões que são questões centrais para nós, né? E aí eu vou me ater, muito basicamente, em algumas informações que eu acho que vai servir também como, talvez, ponto de apoio para nós pensarmos que ações seriam possíveis, né, nós construirmos a partir desses indicadores e dessas questões e dessas problematizações aqui apresentadas. Queria dizer para vocês que, e para alguns estão mais próximos, acompanhando isso mais de perto, mas para o coletivo é importante a gente abrir, é que nós temos feito esse diálogo permanente com a comunidade, porque nós entendemos, né, que nesse momento, as meninas podem até me ajudar a corrigir, mas nós temos aí em torno de 20 e poucos % de aluno, 30% no máximo, que acessa esses instrumentos todos, né, e são vários caminhos pensados. Oi? 27% no acesso ao Google Class. 27% de acesso ao Google Class. Sim, então, nós temos aí, quer dizer, 70%, 75% estão fora de atingir qualquer instrumento desse, e nós vemos as iniciativas, né, dos professores nessa dimensão da busca pelo contato. Então, nós temos aí uma situação gritante para poder pensar, né, que ligação efetivamente a gente pode estabelecer com esses alunos, pensando essa questão do retorno desses alunos, né? Eu acho que essa questão primeira, né? Uma das preocupações que eu tenho trabalhado comigo mesmo e pensando, que é que nós sabemos que há uma possibilidade muito grande, principalmente dos alunos adolescentes, de se descolar da escola, né? Ou seja, de perder essa escola como referencial, inclusive na volta. E aí nós teremos uma outra situação, que seria a situação
de evasão escolar desses adolescentes que nós já sabemos no nosso cotidiano que não é fácil, né? Que já ocorre principalmente nos anos finais, nos 8º e 9º ano, o esgarçamento deles com relação à escola e o processo de evasão, que já é alto nós olharmos para a nossa realidade escolar. E como que a gente pensa esses processos de manter vinculado, porque, como eu tenho dito, eu não consigo efetivamente, de verdade, e reconheço o trabalho de todos os professores, de todos na escola, das coordenadoras, nos processos de organização dessas ações, né? Nós reconhecemos isso, mas eu, particularmente, não consigo nem pensar a dimensão de aprendizagem, porque é um debate que me parece tão distante, quando eu penso que temos 75% que nenhum tipo de contato ou aprendizagem possa se realizar com esses meninos, que outras questões se configuram mais como elemento central no momento, né? Então, eu acho que essa é uma questão. Uma outra questão que eu queria apontar é a questão de como esse momento, por incrível que pareça, conseguiu nos aproximar, o grupo que está atuando na escola, à comunidade, né? A aproximação que não aconteceu nos outros anos, que eu já estou na escola há 8 anos, né? Que nós tivemos muita dificuldade nesse momento, vinculado a essa dimensão inicial da solidariedade, nós conseguimos se vincular e entrar para dentro da comunidade e ter esse contato direto com essas famílias e estar no diálogo permanente com elas. Essa é uma outra questão. E nos dado uma dimensão dessa realidade, né, que, como disse o Alexandre e eles mais profundamente, de uma realidade que já estava pré-estabelecida, né, que mesmo estando no território, nós não tínhamos conhecimento, mas não tínhamos a expressão da realidade como de fato ela é, né? E aí nós, por exemplo, descobrimos que parte desses nossos alunos entra por dentro do rio para chegar à escola com os pés dentro do esgoto no rio. Nós sabíamos que eles moravam do outro lado, mas que eles enfiavam o pé dentro do rio, e aí coisas tão básicas, tão óbvias, você fala assim, caramba, mas nós estamos nessa realidade, estávamos sempre nesse lugar e nunca tínhamos visto essa realidade que está tão próxima de nós, essa dimensão, né, da problemática que está no entorno, que está no nosso território e que muitas vezes, como nós estávamos nesse processo, sem essa condição e sem um olhar efetivo sobre essa realidade. Essa é uma questão. Outra questão que tem a ver também com essa dimensão da aproximação e do diálogo, né, do diálogo verdadeiro com a comunidade, porque as escolas trabalham em grande parte com a aproximação aos pais, somente quando chama os pais para poder dar um retorno, que não é bem um retorno, que é, na verdade, sempre um grande esporro pelo fracasso do seu filho ou por problemas de diversa natureza, né? Essa comunidade ali é abandonada no sentido de que não tem, né, sujeitos que façam esse diálogo permanente de entendimento do seu lugar, do lugar que ocupa, da realidade que ocupa e das possibilidades de transformar esse lugar. Então, uma comunidade literalmente abandonada, né? Abandonada, mas a própria comunidade nos chama a atenção disso, dizendo assim, nós estamos abandonados aqui, mas quando chegar as eleições, os candidatos a vereador aparecem aqui. Mas não tem quem faça um trabalho efetivamente de organização desse povo na construção de uma verdadeira cidadania, né, no sentido da busca da cidadania e da consolidação da cidadania. Essa comunidade também nos deu uma lição,
Porque no meio dessa pandemia, todos sabem que a comunidade pegou fogo, né? E muitas moradias foram destruídas, que inclusive parte da construção dessas moradias foram feitas por nós aqui, professores, gestores da região, todo mundo que está aqui contribuiu de alguma forma para a construção daquelas moradias, né? Para a reconstrução. E esse processo, e quando essa comunidade pega fogo, as mulheres da comunidade se organizam e fundam, né, uma associação. Então, o nosso diálogo nesse território tem sido com essas mulheres que estão, né, num processo de organização que foi sendo constituída a partir da dimensão do sofrimento, o sofrimento que foram as casas queimadas, que é aquela situação que está ali, né? Então, essa é uma dimensão importante. Por outro lado, uma coisa que tem nos chamado bastante atenção, porque nesse movimento todo, nós fomos fazendo alianças e se aproximando de várias organizações sociais da região, né, que trabalham, por exemplo, os meninos da biblioteca Solano Trindade, o pessoal do Força Ativa, que é um núcleo de posse de hip hop, que tem toda uma história, uma trajetória bonita de construção, de conscientização, de colocar a juventude na universidade, estudar, de produzir conhecimento, enfim. Nos aproximamos porque tivemos que construir canais de solidariedade, porque as mães, ao bater na porta da escola atrás de uma cesta básica, e que nós não tínhamos, nós ligávamos por Força Ativa para perguntar se podíamos ir lá buscar uma cesta, né, para dar para essa comunidade. Então, esse tipo de relações, dessa solidariedade, acolhimento da população, nós fomos vendo os potenciais de ações políticas da região, né, que tem dado muito certo, que não seja do ponto com oportunismo eleitoral. Então, veja, o que nós fomos percebendo, né, que nós começamos também, ao sair desse espaço da escola, para olhar essa realidade mais de perto, nós começamos a entender profundamente, né, que é preciso fazer, mais do que nunca, a defesa da escola e da escola pública, para que esses meninos e meninas voltem para a escola pública, né? Essa é a primeira coisa. Segundo, é preciso se aproximar da comunidade para a construção desse campo de resistência, né? Não dá mais, aí nós percebemos, tem muitas forças de luta, de resistência nas periferias, mas ainda tem um hiato, que esse ato, a escola sendo essa instituição, né, do poder público, que mais se aproxima dessa comunidade, ainda pode fazer, e quem faz esse trabalho, essa ação, somos nós, educadores, professores, né, funcionários que estamos na linha de frente. Então, eu acho que, apesar de todo... Ruth, tá bom, eu quero mais 10. Apesar de apesar de todo apesar de todo esse processo de sofrimento, eu tenho visto no nosso cotidiano, por incrível que pareça, acho que a Alexandra, a Marília está aí, a própria Elise e a Débora, que tem ido fazer os plantões dela na escola, pode dizer, né, que a gente, apesar de todo o sofrimento, me parece uma possibilidade histórica, e nós não podemos perder isso de vista, né, de fazermos um trabalho de retomar essa capacidade de uma escola que seja verdadeiramente do povo, seja verdadeiramente nossa, que seja lugar do conhecimento, e nós vamos aí nós podemos fazer a disputa pelos conhecimentos que queremos nessa escola, porque isso também é saudável, mas que seja um espaço, né, de aposta de verdade, de futuro, para nós trabalhadores da educação, para nós professores e para essa comunidade. É muito interessante essa relação que se estabeleceu. E, por fim, só queria dar um dado, né, de todas essas ações que nós fizemos, o que hoje, nós estávamos hoje, desde as 9 da manhã, fazendo, porque nós descobrimos que nós precisaríamos, porque as mães estavam desesperadas, porque não receberam o tal dos cartões de alimentação, que já é um erro pelo fato de
porque quando se discute segurança alimentar poderia uma outra coisa, uma outra dinâmica, mas a escolha do município foi essa. Então, o que essas mães, né, o que nós fizemos? Descobrimos que nós tínhamos que entrar na defensoria, que as mães teriam que denunciar na defensoria pública, porque é um direito, né, o direito das crianças terem acesso à alimentação escolar e tem a ver com segurança alimentar. O que nós fizemos? Porque nós sabemos que as mães não teriam condições tecnológicas para poder fazer esse processo. Organizamos, junto com as meninas da associação, uma lista de horários, né, para que as mães comparecessem na escola e a gente ajudasse a preencher aquele formulário da Defensoria Pública. Aí tivemos um sucesso grande. Hoje preenchemos um monte, a Defensoria já começou a dar resposta, querendo saber, né, e pegando mais informação com as mães, mas são formas de que você vai constituindo e consolidando a cidadania, né? Então, por exemplo, as mães já estão organizadas para, num momento que voltar às aulas, elas precisam ter direito ao tag, as crianças não podem passar dentro do rio, porque existe uma barreira que é um rio, que bom se fosse um rio limpo, mas na verdade é um grande esgoto aberto. Então, a nossa população, com essa comunidade, esse direito de cidadania, que não fica no campo da abstração, mas vem para o campo da realidade, né? E ao passo que essa ação nossa é feita, a comunidade começa a entender a necessidade de defender a escola pública. Estamos no bico do corvo, que é a defesa da escola pública, e temos que levar isso, porque não só é o nosso que está em questão, mas é dessa população que precisa, o conhecimento é fundamental como possibilidade de transformação. Obrigada. Muito obrigada, nossa diretora. Antes de irmos para as perguntas, queremos fazer alguns agradecimentos rapidamente ao ex-aluno Lucas Mônaco Ruth, que está aqui presente conosco. É um aluno que sempre se destacou. A Júlia Franco, que foi nossa professora, este ano está na IMF Maurício Goulart. Ao Alan de Souza, a Samanta Queiroz, que faz parte do nosso grupo de estudos. Romildo Rodrigues Ruth, aqui conosco. Romildo, um parceiro aí de luta, a Odete Carvalho, que também foi nossa coordenadora por alguns anos, e um carinho muito especial nosso, diretora, a Luzinete, que está aqui conosco nessa data. Lu, um grande beijo, estamos com você, o grupo sabe o porquê desse carinho especial com a Luzinete agora, tá bom? Débora? Eu tenho algumas perguntas que foram feitas pelo chat e tem também pessoas inscritas para falar. A gente vai pensar aqui em 3 ou 4 perguntas, então eu vou falar. A primeira, que foi feita aqui no chat, é de autor desconhecido, né? Porque o nome da pessoa não está literalmente escrito desconhecido. Eu vou fazer a leitura dessa pergunta, eu acredito que ela fique melhor, que ela foi direcionada para a Eliane, pelo horário que foi logo depois da fala dela e pelo tema. Então, fica para a Eliane Pinheiro. A adesão das aulas remotas de forma acrítica pelo conjunto de trabalhadores em educação não pode ajudar a sedimentar e facilitar a ação precarizadora desses institutos que visam se apropriar dos recursos da educação e, consequentemente, da própria condição de trabalhador da educação? Então, essa foi a primeira pergunta para a Eliane Pinheiro. Se ela quiser ler no chat, novamente, está às 19h57, que foi postada. Eu já posso responder essa pergunta, Débora? Eu vou ler as outras, você vai pensando aí na resposta. A resposta é sim. Tá. Sim, é a precarização do trabalho docente, sim. Mas depois, se você quiser responder mais, assim, pode. A segunda pergunta é o professor Edson, na verdade, que está inscrito, é um professor da nossa escola, que atua no ensino fundamental 1, professor Edson. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Ouvindo tudo que foi dito, foi falado, né, nós que somos professores, principalmente nós professores alfabetizadores, a gente vem de um pressuposto que a gente precisa conhecer nosso aluno, né, para fazer uma
uma ação, uma mediação ali dentro da sala de aula. E com esse ensino remoto, quando a Ruth falou, vai totalmente de acordo com o que a Ruth falou. Agora, de fato, nesse ensino remoto, estou conhecendo os alunos de verdade. Porque nós temos uma ideia do que eles vivem, mas nós não sabemos de fato o que eles vivem. E esse ensino remoto está me proporcionando ver de fato o que eles vivem. Por exemplo, quando eu faço as aulas utilizando o Meets também, conversando com eles, o perfil de aluno que acessa, você vê pela estrutura da casa deles, que não é o aluno que realmente está lá inserido nessas comunidades, aí próximo da nossa escola, né? E a gente fica claramente que como que falta política pública para essa equidade. Aí vai de encontro com o professor falou anteriormente, que o ensino remoto era para ser de menos, se tivesse essa equidade nas políticas públicas adequadas para essas crianças. Então, quanto professor, eu consegui tirar, a gente consegue tirar várias lições desse momento, mas a principal que eu consigo tirar é que nós não estamos olhando de fato para os nossos alunos, né? E esse momento me permitiu olhar de fato para os alunos, que a gente passa indo trabalhar de carro, ou no transporte público, ou no que seja, a gente consegue observar, mas a gente não tem a mínima noção do que eles vivem, a realidade, como é dura, como é excludente, como eles passam por tantas coisas, né? Então foi essa contribuição que eu queria fazer, Débora. Obrigado. Imagina, Edson. Aí nós temos... Débora, o desconhecido é o Arnaldo, ele pediu para avisar, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, foi o professor Arnaldo, fez a pergunta. Arnaldo Guedes. Depois a Eliane pode comentar se quiser. Aí temos aqui um comentário, pergunta, que é do Jason, não sei se é Jason ou Jason, não sei como ler, né? Acredito que estamos muito focados nos prejuízos dos conteúdos, porém, estamos distraídos. Devemos primeiro resolver problemas psicológicos pós-pandemia. Muitos de nós já estão com ansiedade, com depressão. Será que os professores estarão aptos para trabalhar? E as crianças, como estarão? E para finalizar, precisamos de fato tornar a escola democrática. Não podemos apenas receber ordens de cima sem que nossas vozes sejam ouvidas. Eu penso que... o professor está ali. Quer complementar, professor? Que ele abriu o microfone, eu acho que ele quer falar. Ou direcionar a sua pergunta. Oi, Jason, tudo bem? Jason, prazer, tudo bem? Prazer, tudo bem? Eu me chamo Jason Moraes e eu venho estudando pedagogia, né, agora, e sou formado em letras. E venho participando muito de estudos, né, grupos de estudos. E eu percebo que há uma preocupação gigante com o conteúdo, né? Com o prejuízo que as crianças terão, os educandos terão com os conteúdos, mas eu fico me perguntando, como estão essas crianças, as famílias, problemas psicológicos, porque, por exemplo, muitos de nós já estão com ansiedade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou com ansiedade atualmente, por causa da quarentena. Então, assim, outros professores também estão... Será que eles terão condições de retornar, estarão aptos para trabalhar? As crianças também, como estarão? Então, assim, eu vou usar uma palavra que quem usou primeiro foi a Leila Oliveira, onde ela fala que nós estamos distraídos, né? E não estamos focados no que realmente importa, né? É isso a minha contribuição. Fica essa pergunta, né? Se a gente não está distraído com outras coisas, ao invés de focar nos reais problemas, né? Certo. Você quer direcionar para alguém, Jason, específico? Não? Não. Eu acho que isso fica mais para reflexão mesmo, né? De todos. Eu acho que é importante para todos essa reflexão. Isso, também acho que qualquer um dos participantes da mesa podem responder, porque tem a ver com a fala de todos mesmo. Temos mais uma pergunta, vou ler só essa, e depois vocês podem fazer os comentários sobre essas reflexões que foram trazidas e sobre a questão. Que a outra é da Carol Tonon, que é professora também da nossa escola.
professora de sala de leitura. Então, a Carol eu vou direcionar para o Alexandro, mas também outros que quiserem falar podem se posicionar. Entendo os pontos levantados, as divergências. Não concordo com o ensino remoto, ainda mais de forma imposta, sem recursos, etc, etc, etc. Todos nós estamos trabalhando demais, as condições são mínimas, educação sucateada. Mas vocês, como estudiosos do assunto, o que vocês sugeririam diante desta situação desde o início? Pergunto isso porque vim da rede privada. Muitos pararam, deixaram de receber salários. E nós continuamos com toda a precariedade e dificuldade que nós já sabemos. Então, acho que uma pergunta aí em torno de quais seriam, então, se essa política pública que está sendo tomada, né, essas decisões que foram tomadas não são boas, a gente está aqui fazendo todas as críticas a elas, mas quais seriam, né, qual seria uma política pública que realmente daria conta desse momento, né, Carol? Legal, então eu acho que essa pergunta ela fica para o Alexandro e as demais reflexões, os professores da mesa podem se colocar. Posso começar, então, já que ficou a última mais perto? Também vou querer comentar um pouquinho da ponderação que o Jason fez, tá bom? Sobre a ponderação do Jason, eu não tenho dúvida, Jason, de que a gente precisa olhar para mais dimensões além da dimensão da aprendizagem estrito sensu. Eu tenho me preocupado muito com um certo discurso que tem virado hegemônico, que diz assim, a primeira coisa que precisa ser feita quando as crianças voltarem é uma avaliação diagnóstica. Eu acho isso uma aberração ética e uma aberração pedagógica, porque nós todos sabemos como as crianças estão. Aquelas que estão próximas de nós, interagindo na aprendizagem, e aquelas que não estão tão próximas de nós, porque quando nós começamos esse ano letivo, nós não conseguimos trabalhar um mês de aula. Então, as crianças estão nessa condição. Eu acho que a avaliação diagnóstica da aprendizagem, ela é uma preocupação para mim no retorno de terceiro nível. O primeiro nível da nossa preocupação é desenhar bons protocolos sanitários e de saúde para as escolas serem ambientes seguros. Sem essa premissa, não há o que se fazer na escola. Sem construir, pensando nas características de cada território e de cada comunidade, nas características de cada prédio escolar, e de cada etapa da educação, sem construir essa primeira coisa que a gente pode chamar de protocolos sanitários ou de saúde, não há a menor possibilidade da gente pensar o que vai fazer do ponto de vista pedagógico. Depois que a gente fizer essa parte dos protocolos sanitários e de saúde, eu acho que vem exatamente o que você trouxe. Como é que a gente faz o acolhimento psicossocial de profissionais, famílias e educandos? A gente precisa fazer dos três grupos, porque se os profissionais estiverem com muito medo, ansiosos, temerosos do contato com as crianças, se eles não estiverem razoavelmente confortáveis com as informações que receberam, eles não vão conseguir fazer o acolhimento das famílias e das crianças, né? Quem está com medo, acuado, não faz acolhimento de ninguém, né? Assim, não existe. Então, é preciso que depois do protocolo sanitário de saúde, a gente faça um momento de acolhimento dos profissionais, depois das famílias, né? As famílias também precisam se sentir seguras de que seus filhos e filhas estarão num ambiente razoavelmente seguro para voltar às aulas. Eu sei que, especialmente as nossas famílias mais vulneráveis, estão desesperadas para o retorno também, porque a escola significa muita coisa na vida dessas famílias, mas a gente precisa fazer o acolhimento das famílias, esclarecer as dúvidas, combinar estratégias, porque a gente vai precisar de um tipo de parceria com as famílias muito afinado, porque a gente vai precisar pedir que as famílias tomem alguns cuidados que talvez elas não consigam tomar. Por exemplo, como é que a gente diz para uma família que antes o menino está com uma febre, não era uma razão para ele não ir para a escola?
Os meninos com febre iam para a escola. E a gente atendia. Como é que a gente agora vai combinar que, se ele tiver com febre por dias sucessivos, não é para ele ir para a escola? Isso vai precisar de uma relação de confiança, acolhimento com as famílias. E o acolhimento dos educandos, né? Assim, como é que a gente, adultos, profissionais e famílias, criamos um ambiente de acolhimento para as crianças, adolescentes e jovens, para que eles também se sintam seguros, confortáveis, e lembrando que o retorno desse período de afastamento vai expressar conflitos, vai expressar estresse emocional. Todas as pesquisas em todo o mundo, quando estudamos períodos em que os países precisaram suspender a aula, eu li uma pesquisa semana passada de quando houve o tsunami, e suspendeu-se a aula por 2 meses e meio. O índice de conflitos escolares aumentou 36%. Vai acontecer. Então, nós precisamos desenhar as estratégias que nós vamos ter para lidar com isso. Então, você tem toda a razão. É só depois do protocolo sanitário, do acolhimento, na minha perspectiva, que a gente tem condição de se preocupar com a dimensão mais objetiva dos conteúdos de aprendizagem, né? É depois desses passos anteriores. Muito bem. A outra coisa, que é a pergunta da Carol, se eu já estive como secretário de Educação e sei que nem sempre é fácil tomar decisões, mas se eu estivesse como secretário de Educação no início dessa pandemia, alguns secretários assumiram essa postura que eu vou falar aqui, eu teria assumido a postura de que o ano letivo estava suspenso por enquanto. De que a gente poderia, sim, entregar propostas de atividades, materiais, para aquelas famílias que conseguissem realizar alguma coisa, mas que isso não significa que nós estamos em ano letivo, em período letivo. Eu teria compreendido que o período letivo estava suspenso e que, inclusive, o retorno das atividades poderia significar uma reorganização do período letivo. Eu não teria dúvida em propor uma reorganização do biênio 2020-2021. Os sistemas de ensino que têm autonomia, como é o nosso Sistema Municipal de Educação, poderiam tranquilamente fazer isso. Olha, não tem condição de ninguém estudar agora. Não tem condição de ninguém estudar agora. Nós precisamos cuidar de outras coisas. E nós vamos cuidar de outras coisas com tais e tais estratégias. Os educadores vão receber sem trabalhar? Faz formação de professores. Os gestores públicos sempre repetem a cantilena de que não dá para fazer formação em massa de professores por causa dos horários de trabalho. Ora, a oportunidade estava dada. Vamos colocar os meninos em recesso escolar, enquanto durar, e vamos fazer formação de professores nesse momento. Se eu não me engano, no começo da pandemia, não sei se depois se manteve, a Prefeitura de Guarulhos adotou uma estratégia assim, no início. Não sei se depois se manteve. Agora, os sistemas de ensino tomaram as decisões que puderam tomar, também num contexto de muita urgência, e sem que tivesse acontecido uma pressão qualificada dos nossos sindicatos, Carol. Assim, eu acompanhando assim, o processo de decisão da Secretaria Municipal de Educação, e mesmo da Secretaria Estadual de Educação, os sindicatos, quando não foram, digamos assim, como é que eu posso usar uma palavra? Quando não ficaram em silêncio, foram muito cordatos com as decisões tomadas, pouco críticos com as decisões tomadas. Então, preciso colocar tudo isso em jogo. Mas a solução para mim era, naquele momento, a suspensão do período letivo, sim, podendo oferecer para as famílias uma série de dispositivos culturais, como esses que a gente está fazendo. Podia mandar caderno, ter programa na TV, podia ter tudo isso. A gente só não vai fingir que está tendo aula, gente. A gente só não vai fingir que é período letivo normal, porque não é. Mentira. Então, que a gente tivesse tomado uma decisão mais honesta e mais corajosa nesse sentido. Porque o desespero pela formalidade do ano letivo nos levou a uma situação de absoluta hipocrisia. Absoluta hipocrisia. Né? Isso aconteceu não só nas redes públicas, também aconteceu nas redes privadas, aconteceu no ensino superior,
e isso diz de uma tentativa de manter uma normalidade, seja por uma razão guiada por aspectos econômicos, né, do impacto econômico de suspender o ano letivo, por exemplo, seja por falta de visão crítica do problema educacional. Porque também nós temos uma questão, né, às vezes as pessoas que tomam as decisões nos sistemas de ensino não sabem nada da escola objetiva, real, que estão gerindo, né? Eu não estou dizendo das equipes técnicas da secretaria, não. Acho que nas equipes técnicas a gente pode divergir das posições assumidas, mas tem muita gente que sabe, sim, o que é a escola, esteve na escola há muito pouco tempo, pode enxergar a escola de outro jeito, mas sabe o que é. Mas, às vezes, a decisão não é tomada por esse corpo técnico, é uma decisão absolutamente política. Então, eu diria isso, Carol, a minha solução para um momento como esse, como alguns países do mundo fizeram, como algumas redes aqui no Brasil fizeram, tem redes municipais na Paraíba, que eu estou fazendo assessoria, e que fizeram isso, disseram, olha, o ano letivo vai recomeçar quando for possível recomeçar. Nesse momento, nós estamos em recesso escolar. E as crianças têm, sim, algumas propostas para que elas desenvolvam em casa, mas sem considerar isso período letivo regular. E eu, como acho que vai ser a minha última vez de falar, porque eu já falei muito, eu queria falar, só fazer um comentário sobre o que estava ouvindo, especialmente a fala da Ruth, e lembrei muito da professora Madalena Freire, de um livro que eu tenho, esse aqui, um livro que eu conheci no magistério, chama Educador, né? E que a Madalena tenta puxar nossa atenção para essa dimensão mais ampla do papel do professor, que não é para ir contra a profissionalização, nada disso, mas é para dar a dimensão ética da nossa profissão. Então, eu vou ler, é um poema curto, eu vou ler e não falo mais nada, prometo. O poema se chama Vida de Educador, e diz assim: educador educa a dor da falta, a dor cognitiva, educando a busca do conhecimento. Educador educa a dor do limite, a dor afetiva, educando o desejo. Educador educa a dor da frustração, a dor da perda, educando o humano, a capacidade de amar. Educador educa a dor do diferenciar-se, a dor da individuação, educando a autonomia. Educador educa a dor da imprevisão, a dor do que é incontrolável, educando o entusiasmo da criação. Experimentar uma situação histórica como essa com os nossos educandos requer que a gente assuma essa dimensão da nossa profissão, que é uma dimensão que educa as dores de viver, as dores de existir nesse mundo contraditório, desigual, de morar na cidade de Tiradentes, de ter que pôr o pé no rio. Como é que a gente educa essa dor? Educar essa dor não é silenciar essa dor. Educar essa dor não é fazer com que os meninos vivam ela de maneira prazerosa. É, como disse a Eliane, desvelar que dor é essa, que sofrimento ético-político é esse, e quais são os caminhos para transformar essa realidade. Então, Ruth, eu acho que isso que você problematizou aqui, de como é que a Saturnino está conectada com as dores da comunidade nesse momento, é um caminho muito produtivo para a saída desse túnel. Eu gostaria, assim, de elogiar e queria participar mais do processo de volta aí, construindo com vocês aquilo que eu posso de ajuda para esse diálogo com a comunidade, algo que me interessa muito, uma escola que se abre para educar a dor da sua comunidade. Muito bom. Obrigada, Alexandre. Para a gente ir para os momentos finais, eu vou passar aqui... Uma coisa que a Carol perguntou, sim, com salário garantido, tá? Os professores em processo de formação com salário garantido. Desculpa. Imagina. Então, a Fernanda, ela fez algumas colocações aqui, ela nos lembrou... vou pedir... isso. A Fernanda nos lembrou a respeito do nosso empenho, né, e que o nosso empenho tem gerado alguns resultados no sentido
do aumento do número de acessos. Nós temos aí 50%, né, dos estudantes acessados pelo WhatsApp. Então, o número que nós apresentamos primeiro é o do Google Classroom. No WhatsApp, nós conseguimos acessar 50%, que é metade da escola, mas ela está trazendo isso para falar sobre, aqui, de fato, uma sociedade muito desigual, contudo, para além de apontar os pontos negativos, poderíamos ressaltar as incríveis participações de inúmeros alunos, seus esforços diante de tantas dificuldades, como eles estão nos surpreendendo com todo o empenho, enfim. Então, temos belíssimos relatos, e aí está falando tanto da prática dos professores, né, quem quiser dar uma lida na fala completa, e também do empenho dos estudantes. E aí também a Eliane, a professora Eliane Cristina Tenório Macedo da Silva, que é nossa professora de EJA, ela disse que realmente o ensino remoto, ela concorda com a fala do Edson, né? Ela disse que realmente o ensino remoto nos deu a oportunidade de enxergar mais de perto nossos alunos, né? Não que não os conheçamos, porém, como disse a Ruth também, né? Nesse momento de tanto sofrimento, nos aproximou mais dos alunos, e ela está vivendo muito de perto essa realidade, além de professora nossa, ela é gestora também, numa unidade de educação infantil, e também é uma profissional que está sempre nessa luta, né, pela diminuição da desigualdade, o acolhimento dessas famílias. E a Doralice comenta que exatamente, as famílias marcadas pelo luto, problemas financeiros, e as crianças tendo que seguir novos hábitos, tratando aí da problemática que vai ser esse retorno, esse possível retorno. A Júlia Franco, nossa ex-professora, diz, inclusive, essa alternativa proposta pelo professor Alexandre seria muito mais cuidadosa com a saúde, inclusive com a saúde mental de todos os envolvidos. Aí a Fernanda eu já li. A escola pública é um lugar de potência, não é só um lugar de falta, o Alexandro nos coloca aqui, nós produzimos a partir do possível, a partir do que está dado nas condições das contradições, belezas, lindo. Nós inventamos realidades não imaginadas, às vezes não permitidas. Perfeito, e fora isso, a nossa assistente de direção, tem mais um aqui, da Sandra Fernandes Matos, a equipe está de parabéns, como é bom ouvir pessoas que são verdadeiras ativistas, empoderadas e que possuem um olhar de inclusão. Vocês são verdadeiras e verdadeiros extensionistas. A nossa assistente de direção, Alexandra, pediu a palavra, eu vou passar para ela, e em seguida eu vou pedir para que os professores da mesa façam as suas considerações finais, aí 2 minutos cada um para a gente encerrar. Então, Alexandra. Oi. Oi. Tá dando para ouvir direitinho? O sinal aqui é meio ruim. Tá dando para ouvir. Tá dando? Tá dando para ouvir? Primeiro, né, dar uma boa noite aí para todo mundo, né? Fico muito feliz, né, de ouvir a fala do professor Alexandro. Eu tive prazer na abertura lá da primeira reunião de gestão da Adrê, né, ele já estava lá, fez uma fala belíssima, né, falando desse lugar da escola. Eu confesso, professor, eu não vim da educação, né, a minha trajetória como educadora, ela se constrói na assistência social, então eu trabalhei com os meninos, né, da medida socioeducativa, trabalhei em CCA, então essa relação da educação popular sempre foi muito presente na minha trajetória, né? E confesso que eu tinha até um pouco de resistência de vir para a educação, justamente porque lá no diálogo com assistência, a gente via muita resistência de alguns profissionais e a falta de diálogo, principalmente com as famílias, né? Geralmente a escola trazia a família para dentro numa posição muito de acusação ou algum problema que a criança trazia dentro do ambiente escolar, e era essa relação muito truncada. Então, eu sempre fiz muita crítica ao papel da escola, e principalmente nesse se fechar em si, né? E não ultrapassar a relação dos muros escolares, né? Como eu vim dessa trajetória de uma educação de base, uma educação também pela conversa com a militância, né? Eu militei bastante
em espaços de fórum, né, sobre relação de direito e defesa, né, da criança e do adolescente, então eu tinha um pouquinho de receio, mas enfim, passei no concurso, entrei na educação e venho tentando fazer essa mobilização dentro do espaço escolar, né? Eu venho da educação infantil e um primeiro desafio que eu encontro na educação infantil é trabalhar um pouco essa relação identitária das crianças, né? Então, eu entro na educação, começo a fazer um trabalho a partir da educação étnico-racial, encontro muito desafio, né? A escola que eu vim é uma escola muito fechada, e eu tentava, por muitas vezes, fazer esse diálogo, né? Tive a oportunidade de encontrar a Ruth nesses processos formativos, e aí eu recebi o convite de compor aí no Saturnino, né? Meu primeiro ano no Saturnino, e aí eu me deparo com uma realidade de extrema fragilidade em relação à questão das mazelas sociais, né? De fato, uma comunidade esquecida pelo poder público e, enfim, com várias questões, né, presente. E aí a gente entra nesse ciclo de pandemia e a escola se torna esse braço do Estado, né, de apoio, de acolhida, e a gente vem percebendo essa necessidade, né? Eu sou moradora do território, moro aqui em Cidade Tiradentes, né? E para além dessa relação das mazelas, o que a gente percebe aqui dentro do território? Uma mobilização muito grande, né, por parte dos coletivos. Então a gente fala aqui na Cidade Tiradentes que é nós por nós mesmo, né? Porque o poder público ele não chega mesmo, e não chega não é só nesse cenário de pandemia, já não chegava, né? Já não chegava mesmo dentro desses espaços que se encontra muito abandonado, né? E aí a gente começa a construir esse diálogo aí com a comunidade, perceber um pouco essas fragilidades que, a princípio, a gente achava que é visível essa dificuldade, enfim, as fragilidades que as crianças traziam, mas quando a gente entra dentro mesmo, e a gente percebe que é muito maior, né? E aí a gente começa a construir essa rede de apoio, né, dialogando com os coletivos aqui presentes do território, que têm sido grandes parceiros, né, da gente, e aí a gente descobre essa potencialidade. Então, a favela, ela não só tem mazela, né, ela tem potencialidade, sim, né, mas a escola entra nesse papel também, que eu acredito, de apoio de uma força coletiva, né, como que a gente organiza, apesar que as mães ali diante da dificuldade, elas começaram a se organizar, mas muitas falam ainda esse apoio da informação, né, então, e até mesmo, como a Ruth citou, né, esse braço aí que a gente fez, em diálogo com a Defensoria Pública, e potencializar um pouco esses canais na relação, não do assistencialismo, mas na relação do direito. Então, é muito importante que essas famílias se empoderem no sentido do direito, né, do direito dessa criança, no direito dessa família, e o Estado assuma isso, elas compreendam que, não no sentido de culpabilização, mas que o Estado tem um papel importante, né? Então, mesmo na representação de Estado, a gente tem que fazer esse diálogo, né? E eu sempre acredito, de fato, numa educação que tem esse compromisso, né? De acolher, primeiramente, essas crianças, compreender que realidade é essa, porque às vezes a gente está dentro do espaço da escola, a gente acha que conhece a realidade, mas quando a gente se aproxima de fato e dialoga com essas famílias, a gente compreende tantas vulnerabilidades presentes ali. Então, eu estou escutando, mas já vou encerrar. Então é isso, assim, né? Mais um desabafo também, no sentido de tanta vulnerabilidade que a gente percebe, e o quanto o nosso papel ele é importante, né? É importante pensando em que sociedade a gente quer transformar. Talvez são sementes que a gente não percebe e não colhe agora, mas eu acho que é um passo importante. Então, esse diálogo perto da família, essa aproximação com as crianças, ela é necessária,
né? A gente tem, diante desse quadro da pandemia, um despertar de aproximar, mas eu acho que isso tem que ser o tempo todo, né? A gente tem que construir essa rede, a gente tem que dialogar com o território, e o mais interessante disso, o que acontece? As famílias começam a reconhecer essa escola, né? E aí, hoje mesmo, eu atendi uma mãe numa necessidade com 7 crianças, e aí ela falava assim, ela pediu para mim, ela falou, olha, sabe o que é? A Ruth, vocês estiveram lá na comunidade, a gente percebe que vocês são muito presentes, mas a escola que os meus filhos estão, não tem essa abertura, a gente não consegue apoio. E eu vim aqui, eu não sou dessa unidade, eu quero transferência, eu queria ver se eu conseguia trazer minhas crianças para cá, para poder ter esse apoio de vocês, que vocês estão construindo com a gente. Então, isso emociona a gente, né? Porque, de fato, eu acredito que a gente está tentando. Lógico que a gente ainda tem muitas falhas, mas a gente está tentando, e eu acho que é o único caminho, né? Eu acho que a esquerda, ela perdeu um pouco essa questão da formação de base, né? E aí a gente vê o resultado desses processos. Mas eu acho que é um caminho que a gente tem que pensar seriamente como construir essas pontes. Só isso. Falei demais, porque eu falo mais que a mulher da cobra. Me ignorando aqui, eu pedi me ignorando. Gente, mas é isso, né? A contribuição da Alexandra, porque ela é assistente de direção e está aí tratando desse mesmo processo que a Ruth já tinha começado a falar. Vou passar, então, para os componentes da mesa para fazerem as falas finais, né? 2 minutos aí, porque nós estamos faltando 3 para as 9. Então, bem rapidinho, bem brevemente, podemos começar pela Ruth. Débora, deixa eu fazer só mais um destaque, parceira. A gente vai anunciar a presença do grupo Etnomusicologia, que é um grupo do qual fazem parte os integrantes da Argentina, México, Colômbia. É uma grande alegria tê-los aqui. Ok. Ruth? Eu estou ligando aqui, peraí. Gente, a professora Eliane... Oi? A professora Eliane respondeu a pergunta dela? Ela vai falar também, Beth. Eu roubei todo o tempo dela. Ela também vai ter o tempo agora de encerramento. Posso? Fala, Ruth. Alô? Oi. Então, eu concordo plenamente com o que o Alexandre falou. Esse ano, eu acho que isso tem que ser pauta da nossa luta, enquanto movimento sindical, enquanto movimento de professores. Esse ano não pode ser reconhecido como ano letivo com prejuízo da maioria da população, e eu estou dizendo da população que é os nossos alunos pobres, pretos aí do nosso entorno. Então, nós não vamos legitimar mais uma estruturação de uma desigualdade, de uma ampliação do processo desigual na sociedade. Eu sou bem tranquilo fazer a defesa. E eu lembro que na nossa primeira conversa com as coordenadoras, a respeito do que seriam as ações nesse período de pandemia, elas não funcionar e funcionar a estudar com os professores, porque nós sabíamos disso, né? E que, diante da circunstância que se colocava, nós precisávamos se dedicar exatamente a isso, a nos prepararmos para um outro momento, que é um movimento de retorno, e como